Olá, seja bem-vindo a mais uma recapitulação da equipe Infolição. Nós chegamos ao nono tema desta temporada. O tema dessa semana foi Servir e Salvar. Nós estaremos aí tratando a respeito de quem é o servo do Senhor, né? E o que ele realizou, qual a obra que ele realizou no meio do povo de Deus. O texto dos infográficos dessa semana foram preparados pelo nosso amigo, o pastor Bruno Flávio, e eu, juntamente com o pastor Moraes, ficamos a cargo do design. E antes, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma oração, mas lembrando a você que nos acompanha, lembre de deixar o seu like, e você que pela primeira vez está nos acompanhando, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, junte-se a nós e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos orar então? Bondoso Deus, obrigado por este tema tão importante, onde nós estudaremos a respeito do servo do Senhor, quem ele é e qual a sua obra aqui na terra. Que o Senhor ilumine a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, muitas pessoas sonham em visitar os lugares por onde Cristo passou, de caminhar às margens do Mar da Galileia, subir os montes onde ele efetuou muitos dos seus milagres e onde ele pregou o Evangelho do Reino. Eu tive esse privilégio, o de caminhar em vários dos lugares por onde Cristo andou, desde a Galileia, a Judéia, toda aquela região. Mas, ao chegar lá, eu percebi que, de fato, para você seguir as pisadas de Jesus, não é necessário que você vá até a Terra Santa. Para seguir as pisadas de Jesus, você precisa ter, simplesmente, uma comunhão íntima com Ele todos os dias. Então, ainda que você não vá, ao longo da sua vida, as terras bíblicas, você pode sim caminhar com Jesus e experimentar os seus ensinos a cada dia em sua vida, se você estudar a palavra de Deus e ter uma vida de oração ao lado dele. O verso para memorizar da nossa lição de hoje, nosso tema de hoje, está em Isaías capítulo 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito entre os gentios. Isaías falou de um servo do Senhor, algo que foi profetizado muito tempo antes da vinda de Cristo. E alguns, para tentar provar que esse servo não é uma referência a Jesus, porque se assim o fosse, as profecias em Isaías teriam então digamos assim, uma prova histórica. Aquilo que foi dito, que foi antecipado centenas de anos, estaria então ali provado pela história. Então muitos, para não aderir a essa ideia, criaram a teoria de que esses determinados textos, como esse que a gente acabou de ler de Isaías, capítulo 42, foram escritos por um outro Isaías. Foram escritos por um outro escritor, e não digamos, o primeiro Isaías. Mas qual a obra desse servo? Nós acreditamos, baseado no estudo bíblico, na linha de interpretação adventista, que esse servo, ele se trata de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E a obra dele foi justamente o tema da lição de hoje, servir e salvar. Deus, então, chama as nações para um debate para ver quem é Deus, se era o Senhor ou os ídolos. E esses dois lados, cada um apresenta o seu argumento.
Os dois lados apresentam sua posição, os dois lados apresentam testemunhas e os dois lados apresentam provas. Todo o debate, então, gira em torno de um ponto. Deus sabe dizer o passado, o presente e o futuro. Deus está no controle da história. Então, esse servo sofredor, esse Messias, esse Salvador que viria, ele foi, sim, profetizado muito tempo antes da sua chegada aqui na Terra. Para continuarmos o nosso estudo, vamos chamar agora o autor dos infos dessa semana, nosso amigo, o pastor Bruno Flávio, para dar sequência a esse estudo e poder esmiuçar melhor o tema tratado nessa semana. Com você, meu amigo. Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui de novo com vocês. E na lição de domingo, a gente vai ver um pouquinho sobre a nação serva. E é muito curioso a maneira como a Bíblia vai se referir a algumas coisas. Estudando aqui o texto, a gente vai perceber que Deus, ele em alguns momentos vai chamar Israel por nome como uma nação serva. Então, se a gente for, por exemplo, para Isaías 41, verso 8, a gente vai ver falando aqui claramente que algumas vezes, quando fala de servo, fala de Israel. Olha só o que diz aqui. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então, alguns desses momentos a gente vai estar vendo falando de uma nação serva. Agora, a gente precisa prestar atenção nos detalhes que são dados, porque muitas vezes algumas pessoas vão confundir e vão dizer que os outros textos que o pastor Pablo falou, aqueles textos que a gente vai ver aqui daqui a um pouco, que esses textos estão apontando para Israel. E uma das coisas que dá para a gente perceber que não é o caso é a palavra cego. Então, a palavra cego, quando a gente vai olhar ela na Bíblia, no livro de Isaías especificamente, ela aparece algumas vezes no livro de Isaías. Mas a maioria das vezes que a palavra cego aparece no livro de Isaías é nesse trechinho que a gente tem aqui, né, de Isaías, que é o texto da nossa lição, né, que é de Isaías 41 até Isaías 49. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter mais da metade das vezes em que todo o livro de Isaías usa essa palavra aqui, que foi traduzida por cego, sendo repetidas nesse trecho. Ou seja, o autor está querendo chamar a atenção aqui para um detalhe de cegueira. E no verso 42, 19, a gente vai ver 3 dessas ocorrências sendo referidas aqui, que vai dizer aqui, ó, quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Aqui a gente vai ver pelo contexto que estamos falando aqui do povo de Israel. Então, Israel ele é apresentado como um cego servo. A gente vai ver um pouquinho que vai ter o cego servo e tem o cego que dá a visão. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Mas Israel é apresentado como um servo cego. No verso 40, no capítulo 43, no verso 8 também, a gente vai ver isso. A gente pode ler o seguinte lá. Traze o povo que ainda tem olhos, falando do povo aqui bem claramente, é cego e surdo, e ainda quem tem ouvidos. Então, várias vezes a gente vai ver aqui essa referência sendo feita a Israel, várias delas no mesmo verso, mas essas referências feitas a Israel tratando Israel como um servo cego, ou seja, aqui no 43 vai falar que ele não só é cego, como ele é cego, ele não entende, ele tem todas as condições de entender o que Deus está falando, mas mesmo assim ele não presta atenção. E a gente vai ver isso acontece por quê? Lá, quando nós vamos olhar o 44, verso 18, e a gente também vai olhar o 43, verso 22 e verso 24, a gente vai perceber que Israel ele vai se tornar cego à semelhança de quem faz os ídolos, e à semelhança dos ídolos que eles estão adorando. Então, em Isaías 43, 22 e 24, a gente vai ver que Israel, não, quando ele precisou de ajuda, ele não procurou a Deus. Ele procurou quem? Os ídolos. Então, isso acabou levando Israel a esse estado de cegueira, que apesar de ter todas as condições de entender tudo o que Deus dá, de entender todas as mensagens de Deus, ele mesmo assim não enxerga o caminho divino e ele não entende o caminho divino. Agora, um detalhe que a gente também não pode deixar de lado é que Israel não seria rejeitado.
apesar de tudo, Israel continuaria sendo, digamos assim, a menina dos olhos de Deus, né? Então, em Isaías 41, verso 9, a gente vai ver isso. Olha só o que diz aqui, Isaías 41, no verso 9, diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, é quem disse: Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, verso 10, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Então, a gente vai ver no verso 8, que a gente já leu aqui, falando aqui: Mas tu, Israel, meu servo. Então, apesar desse servo ter se tornado cego, ter se tornado cabeça dura, a gente vai ver várias outras atribuições aqui falando a Israel, ele não foi abandonado. E a gente vai enxergar isso um pouquinho melhor na lição de amanhã, que já eu vou entrar. Então, nós temos um servo que foi chamado, foi escolhido por Deus. Israel, assim como o outro servo, Israel também é chamado para representar a Deus, né, para servir a Deus e para mostrar ali o poder de Deus, né, do poder do braço poderoso de Deus. Mas Israel tem esse problema de não querer enxergar, de não querer seguir o Deus verdadeiro. Agora, vamos ver então, será que esse servo cego, né? Servo ficou, né? Esse servo cego, ele pode ser identificado como o outro servo? Por que eu estou falando isso? Vamos entrar já na nossa lição agora de segunda-feira. Na lição de segunda-feira a gente vai vir falando de um outro servo. E por que eu falo um outro servo? Porque a lição até vai chamar ele de servo anônimo. Então, é um servo que a gente não tem ali a descrição em detalhes ali de explicadinho quem ele é. Mas vocês vão ver ali no decorrer da lição que a gente tem abundantes evidências para saber quem esse servo é. Então, me acompanhe aqui na leitura de Isaías 42. A gente vai ler aqui alguns trechinhos aqui de Isaías 42 e logo depois a gente vai ler uns trechinhos de Isaías 49. Então, olha só. Aqui, Isaías 42, verso 6 em diante, diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Verso 8: Eu sou o Senhor, este é meu nome e a minha glória, pois não darei a outrem nem a minha honra as imagens de escultura. Então a gente vai ter aqui uma descrição desse outro servo, esse servo anônimo, digamos assim, né? E no capítulo 49, a gente vai ver também falando disso. Agora, olhem só alguns textos interessantes. A gente vai olhar que Israel é apresentado como um servo cego, né? O servo Israel, a nação serva, é apresentada como servo. Agora, quando você vai dar uma olhadinha aqui, o outro servo é um servo que dá visão aos cegos. Quando a gente vai olhar lá, Israel está escondido em prisões, né? Em Isaías 42, 22 vai dizer isso. E aqui a gente vai ter vendo que o outro servo liberta os que estão cativos, os que estão presos em prisões. Israel está oculto em trevas. Isaías 42, 22. Aí a gente vai ver aqui no 42, 7, Israel é um servo que liberta do calabouço. A gente também vai ver aqui que Israel foi levado. E aqui no 49, verso 5, o outro servo traria Israel de volta. Quando a gente vê aqui que Israel ali ele está em trevas, né, falando aqui que ele está oculto em cavernas, a gente vai achar aqui uma questão interessante. Por quê? Aqui nós temos algumas expressões que estão em paralelos com prisão. Então, no hebraico a gente vai ter o que a gente chama de paralelismo sinônimo. Então, nós temos aqui a mesma repetição de expressões, né, que seria uma tradução literal casa de prisão, e algumas expressões que nos versículos 22 e no versículo 7, eles vão ficar como? Em paralelos. Então, uma das coisas que a gente vai olhar aqui é que essas referências elas vão estar paralelas, ou seja, peraí, Moraes, só cortar aqui rapidinho. Deixa eu cortar aqui, deixa eu ler aqui de novo aqui que tem uma parte aqui eu não sei se a versão que eu estava vendo aqui estava errada, mas eu peguei aqui uma errada aqui. Posso voltar aqui? Então, eu vou voltar aqui de quando eu vou falando aqui a comparação. Beleza?
Então, vamos dar uma olhada aqui, uma comparação, e ver como é que esse servo anônimo é tratado em comparação com esse servo Israel, a nação serva, né? Então, Israel é apresentado como um servo cego, a gente já viu isso. Agora, o outro servo, que a gente leu agora há pouco no texto, é um servo que dá visão aos cegos. A gente vai ver que Israel é escondido em prisões, né? Tá lá no verso 22. E o outro servo, ele vai libertar os cativos, que estão presos em prisões. A gente vai ver que Israel, ele está oculto em cavernas. Aqui é uma expressão cavernas, também pode ser traduzido por buraco ou calabouço. E a gente vai ver aqui que o outro servo livra do calabouço. Não é a mesma palavra, a gente vai ter aqui cavernas e calabouços, mas essa expressão a gente tem um paralelo com prisões. Então, no hebraico, a gente vai ter o que a gente chama de paralelo sinônimo. Então, as duas expressões a gente vai ter, nos dois versos a gente vai ter a expressão casa de prisão, se a gente fosse traduzir bem literalmente aqui agora, o texto traduz como prisões, e a gente tem algumas expressões que estão em sinônimos, são paralelos sinônimos, ou seja, ele vai repetir a mesma ideia, dizendo que é como se ele estivesse dizendo a mesma coisa. Então, a gente tem aqui que o servo está oculto em cavernas, mas Israel está oculto em cavernas, e o servo anônimo vem para livrar do calabouço. Essas duas expressões, tanto caverna como calabouço, em paralelismo sinônimo com prisões. Então, o que a gente vai ter também é que Israel foi levado e que o outro servo traria Israel de volta. Então, o que a gente vai ter aqui é o quê? Esse outro servo é como se ele viesse a um título de servidão para Israel. É como se ele tivesse uma missão específica para salvar Israel. Mas não é só Israel. A gente também viu aqui, a gente até leu um dos textos que se repetem aqui, dizendo que o outro servo ele é chamado de salvação dos estrangeiros. A gente vai ver isso no 42, verso 4, e no 49, verso 6. E também luz para os gentios. 42, verso 6 e 49, verso 6. Ou seja, esse outro servo ele viria não só livrar Israel da sua cegueira e da sua condição de prisão, como ele também viria livrar as outras nações e os povos estrangeiros dessa condição de prisão. Então a gente consegue perceber, não tem como um cego se guiar e voltar a ter vista, sendo que outro cego vai dar a ele a visão. Então nós temos aqui uma clara distinção, que esse servo anônimo é alguém que veio trazer ajuda para Israel, mas é alguém também que veio trazer liberdade e salvação para os estrangeiros e luz para os gentios, ou seja, ele veio trazer salvação e luz para todo mundo, né? Então a gente tem aqui mostrando que é claramente uma figura messiânica. A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes, deixando bem claro que aqui a gente está falando de Jesus. Então vamos agora para a nossa lição de terça-feira e eu passo agora para o nosso Hugo Moraes. Ok, muito obrigado, pastor Bruno Flávio. Essa profecia que retrata aqui o capítulo de Isaías 44 e o 45, ela tem um destaque, mas não é pela sua relevância. Ela também não está num período, não é destaque pela sua abrangência no tempo, né? Ela tem até um espaço curto de tempo. Do momento em que ela foi proferida até ela acontecer, é 1 século e meio. Aí você fala, é muito tempo. Não, comparado às outras que nós temos, 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, essa profecia ela não é tão extensa assim. Mas o destaque dessa profecia, ela se dá pelo fato da sua precisão. Poucas profecias têm tanta precisão quanto essa. O profeta dita o nome do indivíduo. Isso aqui é impressionante. Eu acho que poucas profecias dessa natureza, nós temos na Bíblia. E por isso que a profecia de Ciro, ela recebe um destaque especial. Não pela sua abrangência, importância e relevância, nem pelo espaço de tempo que ela cumpre, mas porque ela é precisa quando fala a expressão Ciro, que no hebraico, se eu não me engano, é Koresh. Não é uma coisa isolada, Deus usar alguém desconhecido, uma nação desconhecida, um ser desconhecido, para poder socorrer seu povo. A gente entende que o Egito, apesar de ter sido um momento de escravidão para o povo de Deus, foi um socorro da linhagem de Deus no período da fome. O Egito acolheu o povo de Deus na fome e multiplicou. No Egito, a gente sabe que quando o Egito
recebeu o povo de Deus, eram menos que 100 pessoas pobres, né, que foram resgatadas de carroças emprestadas, e quando saíram do Egito, saíram com mais de 1 milhão de pessoas. Babilônia, apesar de ser cativeira, ser uma opressora, a gente percebe que quando Deus diz que Deus entregou o seu povo na mão dos babilônicos, na mão de Nabucodonosor, o verbo entregou ali, Natan, é para entregar aos cuidados, como um pai que entrega na mão da avó o seu filho e vai para uma viagem. Deus colocou o seu povo na mão dos babilônicos, livrando do extermínio, porque as nações ao redor, elas quando encontravam com outra nação, ela normalmente dizimava esse povo, e Deus colocou para que os babilônicos cuidassem do povo e dos utensílios. E também Deus usou Persa para livrar o povo do cativeiro babilônico. Então, a gente percebe que Deus sempre vai usar as nações vizinhas. Um dos motivos é para dizer assim, toda a história é minha, eu estou no controle. Eu controlo não só o povo de Israel, eu controlo os persas, eu controlo a Babilônia, e eu tenho todo o domínio. E a história de Ciro, ela é um pouco diferenciada do Egito e da Babilônia, porque Deus o chama de ungido, né? O Messias. E aí nós temos o pastor Bruno Flávio, um resumo dele aí, fez. Deus previu a escolha de um homem chamado Ciro para ajudar Israel. Isso mostraria que Deus é o Senhor. Como eu acabei de falar, Deus ele controla todos os deuses. Ele é o Senhor não só do judeu, da história hebreu. Ele é o Senhor dos budistas, ele é o Senhor de todos, religiões e reinos. Ciro é fortalecido para que ele mesmo soubesse que Deus é o Senhor. Ciro é convocado por nome para que fosse provado que Deus é o Senhor. Ciro é fortalecido para que todos os povos soubessem que Deus é o Senhor. Então, há uma crescente aqui, né, de raciocínio, e eu creio, o pastor Bruno Flávio, ele que pode, de repente, confirmar isso aí, que talvez até o próprio Ciro tenha tido conhecimento dessa profecia sobre ele. Né? O pastor Bruno Flávio pode confirmar isso aí depois da minha fala. Concluindo aí, Deus deixa claro que ele é quem daria a força, removeria os obstáculos e subsidiaria Ciro, ou seja, ele seria um instrumento de Deus para auxiliar Israel. Deus é soberano, ele precisa do seu povo para aplicar o seu nome, para propagar o seu nome, para evangelizar, para fazer a sua vontade, mas quando o seu povo dá as costas a ele, quando o seu povo não quer executar a sua vontade, e curiosamente, ele usa outros povos, outros indivíduos para executar a sua vontade. Essa é a soberania de Deus. Deus é o Senhor que pode usar aqueles que creem nele e também pode usar até aqueles que não creem. Pastor Bruno Flávio, você quer dar algum adendo? Sim, uma coisa interessante, a gente não teve, eu não consegui colocar aqui dentro do info, mas um detalhe interessante que a gente tem são algumas referências históricas a Ciro e como elas batem com alguns detalhes da Bíblia. Então, uma delas aí que o Moraes falou, né, a gente tem o historiador Flávio Joséfo, ele não tem ali, digamos assim, uma prova propriamente dita, né? Mas, se eu não me engano, foi o Flávio Joséfo que ele fala que é provável que quando Ciro entrou em Babilônia, essa profecia foi mostrada a ele e foi uma das coisas que ele quis realmente cumprir essa profecia, né? E uma outra coisa, acho que muito interessante dessa história de Ciro é que em vários momentos do texto, se você for ler esse texto assim, você sentar e ler esse texto ali do 41 até o 49 e ler uma vez só, você vai ver várias vezes Deus falando, várias referências a ele é o Deus que faz ter água onde está seco e faz ficar seco onde tem água. Deus vai falar isso várias vezes, algumas vezes tem referências à abertura do Mar Vermelho, mas elas vão até um determinado ponto. E o curioso é que essas referências elas vão ser muito intensas, vão se repetindo várias vezes no texto, até chegar no verso 27. E no verso 28, quem é introduzido, no capítulo 44, quem é introduzido? Ciro. E aí a gente vê alguns detalhes interessantes. O primeiro deles a gente vai ter o historiador Estrabo, que ele vai escrever na sua obra Geografia, ele vai dizer o seguinte, que Ciro tinha um outro nome, né? E Ciro, ele era uma espécie de um filho, não era um filho bastardo, mas ele foi um filho renegado,
tinha uma profecia dentro da Média da Pérsia do nascimento de Ciro, e ele tinha um outro nome, mas quando ele volta a ser aceito dentro da família real, ele recebe o nome de Ciro, que era o nome de um rio que passava ali perto de Passárgada, né, que era a capital da Pérsia, da Média Pérsia. E aí a gente vai ter também um outro detalhe importante, que é o quê? Como é que Ciro libertou Israel? Como é que Ciro entra em Babilônia? Ele vai desviar o curso de um rio. Então, eu acho muito curioso isso, eu acho o detalhe é muito rico, porque Deus ele vai dizendo o quê? Sou eu que abaixo e levanto os rios, sou eu que abaixo e levanto os rios. Eu faço ter rio no deserto, eu faço o rio virar deserto. Em vários momentos ele vai falar isso, a gente vai ter no 41:18, no 42:15, no 43:2, no 43:16, no 43:19, no 43:20, no 44:3 e no 44:27. E aí Deus vai e termina isso falando o quê? Eu levantei o meu servo Ciro, o meu ungido Ciro, né, melhor dizendo, para que vocês soubessem, ele, todo mundo soubesse que eu sou o Senhor. Então Deus ele levanta, ele fortalece um homem com o nome de um rio, que usar um rio, desviar um rio, para libertar o seu povo. Achei muito interessante esse ponto aqui. Obrigado, pastor Bruno, pelo adendo. E a quarta-feira ficará a cargo aí do nosso querido pastor Pablo Amon. Na parte de quarta-feira, nós prosseguimos nesse mesmo tema a respeito dessa esperança antecipada, né, de Ciro sendo mostrado como o libertador, a vinda dele sendo profetizada. Como eu falei logo no início desse estudo, Deus está no controle da história e ele antecipou que viria um libertador, né, chamado Ciro, para salvar o povo de Israel daquele cativeiro, daquela situação. E alguns estudiosos, por não crerem nessa dita profecia, elaboraram a teoria de que há um outro Isaías, que um outro escritor chamado Isaías, após esses acontecimentos, escreveu e apenas relatou, não profetizou. Isaías morreu aproximadamente em 685 a.C. A média, né, no nosso info aí, está com minúscula, mas na verdade com letra maiúscula, a média teve seu primeiro rei por volta de 700 a.C. E Ciro nasceu em torno de 600 a.C. Por volta de 559 a.C., Ciro tomou o reino do seu avô. E em 539, Ciro venceu a Babilônia e libertou Israel. Então, vendo aqui na sequência, Deus sabia que os medos venceriam a Babilônia antes do primeiro rei da Média. Deus previu a mudança de nome de Ciro, o pastor Bruno já explicou para nós, e ele não seria conhecido por seu nome de batismo. Né? Deus sabia que Ciro seria o rei dos medos, mesmo quando ele não era aceito ainda na linhagem real. E Deus sabia que ele venceria a Babilônia 146 anos antes disso ocorrer, conforme está relatado em Isaías capítulo 45, 1-6 e 13. Então, nós percebemos o controle de Deus ao longo da história, guiando o seu povo. E como o pastor Moraes aí falou há pouco, Deus utiliza até mesmo as nações estrangeiras, nações pagãs, como instrumentos do seu juízo, como instrumento de libertação, porque esses conceitos de pagão, estrangeiro, são conceitos humanos. Deus, ao olhar para a humanidade, ele olha para filhos e filhas. Deus não enxerga nacionalidades, Deus não enxerga povos, ele enxerga apenas filhos. Para uns, ele deu uma responsabilidade maior, como foi o caso dos hebreus, o povo de Israel. Eles receberam a incumbência de Deus de levar a luz, de transmitir a luz, de ensinar a salvação aos outros povos. Mas todos os povos são de Deus, todos os povos pertencem a Deus e todos os povos estão sob o domínio de Deus. Isso é importante para a nossa vida hoje também, reconfortante, ao sabermos que
Nós somos povo de Deus. Você é povo de Deus. Não importa a sua nacionalidade, a sua naturalidade, não importa de onde você é, a sua classe social, a sua etnia, você é povo de Deus. E Deus, assim como usou várias nações, várias pessoas, vários povos, Deus deseja usar eu e você. Deus deseja nos atingir o nosso coração, nos transformar e nos preparar para a sua vinda. Então, queridos, essas lições que nós aprendemos no livro de Isaías, foi considerada por Martinho Lutero como uma pequena Bíblia, trazem o Evangelho, trazem as boas novas de salvação de Deus. E como Deus tem conduzido o seu povo ao longo da história, como Deus tem agido através da história para alcançar a todas as pessoas, inclusive a mim e a você. Vamos então continuar nosso estudo, e já chegando por final, aqui na parte de quinta-feira, retomando aqui com o nosso teólogo, nosso amigo, o pastor Bruno Flávio. Com você, meu amigo. Bem, aqui na quinta-feira, eu queria começar lendo 2 textos bíblicos aqui com vocês, para vocês verem se vocês reparam alguma semelhança. Então, vamos começar lendo aqui Isaías, capítulo 41, verso 1. Então, olha só, vou ler aqui com você 41, verso 1. Então, olha só o que a gente tem aqui. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Aqui quem está falando é Deus. A gente vai ver isso pelo restante do texto, fica bem claro que quem está falando aqui é Deus. Agora, quando a gente vai ler, eu quero que você me acompanhe aqui para você ler agora o 49, verso 3. Então, vamos ler aqui o capítulo 49, no verso 3. Olha só o que diz aqui, no 49, verso 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Então, reparam que é bem parecido, ainda mais quando a gente usa aqui a expressão terras do mar, né, falando das ilhas. Então, a gente tem o mesmo começo, só que, como você viu aqui, falando aqui, o Senhor me chamou. Então, nós tínhamos aqui Deus falando, Deus começa falando um discurso, lá no 41, verso 1, e aqui o servo anônimo, aquele servo que ele já estava falando, é ele que discursa agora, e ele começa esse discurso da mesma maneira que Deus tinha começado o discurso. Ou seja, esse servo anônimo é como se o texto estivesse dando ali uma dica, falando o quê? Olha, vocês estão reparando? Quando um fala, o outro fala do mesmo jeito. E a gente vai ver que ali, no verso 3, vai se identificar claramente essa segunda parte aqui, falando que é o servo. Agora, quando eu vou dar uma olhadinha em outras partes, né? Em outros textos que estão ali nesse nosso trecho que a gente está dizendo de Isaías, isso vai ficando cada vez mais claro. Então, por exemplo, em Isaías 42, verso 7, nós já lemos aqui, o outro servo dá a visão. Então, ele dá a visão. Agora, em Isaías 42, verso 16, Deus vai dizer que ele guia os cegos. Ali, em 49, verso 10, o outro servo, ele vai guiar o povo. E em 48, verso 17, é dito que Deus guiará o povo. E em 42, verso 6, no 49, verso 6 e verso 9 também, é dito que o outro servo tira das trevas e leva para a luz. E no 42, 16, é dito que Deus transforma as trevas em luz. Então, vocês reparem que em vários momentos a gente vai ter as mesmas coisas que o outro servo faz, e Deus falando, sou eu que faço isso, mas aparece o outro servo fazendo. O texto, ele vai dando essas dicas, quando você vai lendo, ele vai dando essas dicas, ele mostrando bem claramente o que é como se esse outro servo, ele tivesse algumas características divinas. O texto, ele vai deixando isso nas entrelinhas. Só que isso fica assim fora de questão, essa dúvida, ela é completamente eliminada quando a gente vai olhar o todo do texto bíblico, né? O todo do cânon bíblico. Então, quando a gente vai ver a maneira como o Novo Testamento vai citar esses textos. Então, os autores bíblicos, né, eles tinham ali o Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento já tinham
o livro de Isaías, né? Inclusive é um dos livros mais citados, Paulo gosta muito de citar o livro de Isaías. Mas esses trechos que vão falar do outro servo, né? Eles são utilizados para Jesus. Então, a gente vai ter, por exemplo, Isaías 42, verso 1 até o verso 4, vai ser usado em Mateus capítulo 12, verso 18 até o verso 21. Isaías 42, verso 6, vai ser usado para Jesus em Lucas capítulo 2, verso 32. Isaías 49, perdão, verso 2, e vai ser usado em Apocalipse capítulo 1, verso 16, e Apocalipse 19, verso 15. Isaías 49, verso 10 vai ser também utilizado em Apocalipse capítulo 7, verso 16 e verso 17. Alguns desses usos são uma citação, então é quase, digamos assim, aspas, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas outros a gente vai ter uma alusão que deixa ali, que é mostrado ali, você lendo os textos, você vai perceber, opa, ele está falando disso aqui porque ele pegou isso do livro de Isaías. Então, o que nós temos aqui na lição de quinta-feira é esse começo mostrando o quê? Que você tem esse outro servo, ele não é qualquer um, ele não é qualquer pessoa, ele, na verdade, é alguém que hoje nós já sabemos quem ele é, ele não é tão anônimo. Até o autor da lição, ele vai fazer algumas comparações com Isaías 53, falando do servo sofredor. Quando a gente vai olhar isso também, e a gente começa a analisar alguns outros detalhes, a gente vê que, em vários momentos, Deus ele vai falando assim, olha, o Santo de Israel, o Santo de Israel. E quando vai aparecer falando do outro servo, o Santo de Israel também ele tem uma ligação ali, né, com a salvação e redenção, falando desse outro servo. Então são alguns detalhes, a gente não vai entrar em todos eles aqui, mas em vários momentos o texto ele vai dando essa dica dessa associação entre Deus e esse servo anônimo. E a lição conclui com esse debate, com essa discussão, que é um debate onde nós temos do lado Deus e do outro lado nós temos os ídolos. E eu gostei particularmente muito desse info, que ele contrasta, né, Deus com os ídolos. E aí eu vou ler, porque está muito bem elaborado, eu vou ler somente para a gente entender esse contraste aí. Deus decreta o futuro desde o passado, está lá no texto. E quando você coloca o ídolo do outro lado da balança, o ídolo não sabe de nada. Temos um outro contraste aí. Deus é o único que pode salvar. Está no texto, Isaías 43. E temos também, referente aos ídolos, nem quem os faz, ou nem quem os fez, pode se salvar. Temos também outro contraste. Deus é o ajudador de Israel contra os ídolos que são incapazes de se ajudar. Ou seja, se um ídolo cair num rio, num mar, cair de 10 metros, ele não tem poder de levitar, de flutuar, ele vai quebrar e se despedaçar. Se for cometido por um fogo, ele mesmo vai queimar e vai se virar cinza. Então, o ídolo não tem nem como se ajudar, quanto mais ajudar outras pessoas. E, por último, Deus é o Criador de Israel, os ídolos são feitos por homens. Então, um contraste bem feito aí. No final desse julgamento, desse debate, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, uma goleada. Deus é realmente o vencedor. Só nesses infos aqui, nós temos 4-0. Se formos aumentar esse jogo aí, teremos um placar infinito, né? Expressões como eu, o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, aparecem nos capítulos 41 a 49, cerca de 4 vezes mais que no restante do livro de Isaías. Ao que tudo indica, Deus está deixando bem claro que ele é o verdadeiro Deus. Deus abençoe a todos. Convido você a fechar os olhos e a orar. Bondoso Pai, ao olharmos essa lição e percebermos que Tu está no controlando o tempo, controla os eventos e também tem na mão as pessoas, temos a certeza que estamos satisfeitos por termos a nossa vida controlada e dirigida por Ti. Abençoe cada estudante dessa lição. Abençoe cada pastor e cada professor que seja iluminado para poder transmitir a Tua vontade
que foi nos apresentado através desses textos. Te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.